Ô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal Alternativo, canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024, com o Acorda Vascaíno. Muito obrigado a você que abre a sua casa todo dia, de manhã, de tarde, de noite, a todo instante, de domingo a domingo, para curtir os nossos vídeos, as nossas lives. Muito obrigado. Muito obrigado por você acreditar no nosso trabalho, trabalho que chega a quase 6 anos, aqui no Ave Mais um pouquinho menos, mas de qualquer forma é muito legal a gente ser abraçado, acarinhado. A gente não consegue agradar todo mundo, mas tudo bem, paciência, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho. Muito obrigado, como eu digo sempre, a você que está se arrumando agora para o trabalho, você, dona de casa, que está arrumando aí o café dos filhos, você, mulher de negócio que está se arrumando para sair, arrumando aí a bolsa, vai ter aquela reunião, mas está ligada no Atenção Vascaínos, no Ave Mais. Muito bom dia, muito obrigado a todos vocês. Eu estou dando uma olhada aqui no significado da palavra atitude. Modo de posicionar o corpo com uma postura, porte ou posição. Forma de se comportar em determinadas situações, como a conduta, comportamento ou posicionamento. Procedimento afetado, como a pose, simulação ou afetação. Disposição ligada ao juízo de determinados objetos, como a tendência de julgar algo como bom ou mal, desejável ou indesejável. Maneira de significar um propósito. A atitude é uma determinação pessoal, uma conduta e uma disposição em como agir. Uma pessoa sem atitude é uma pessoa que não tem alma. Todos nós precisamos ter atitude, todos nós precisamos nos mexer. Nos momentos bons, nos momentos ruins, mas a vida segue. Você já fez uma reflexão quando você perde alguém? Eu faço isso muitas vezes, porque infelizmente já perdi pessoas muito queridas e acho engraçado como é a vida, né? Porque, por exemplo, meu pai já se foi tem quase 25 anos. Minha mãe já se foi pelo menos há uns 15 anos. E em mim, as memórias e as lembranças, né? E é incrível como aquela pessoa, aquele ser, não estando mais aqui, parece que não importa, porque a vida segue. Nós não somos absolutamente nada. Passamos, né? A gente anda e vai. E a vida segue. A gente deixa um legado, a gente deixa um ensinamento e passa a ser uma conversa. Um dia, numa mesa, a lembrança de uma maneira como você falava, como você comia, como você ria. Viramos lembranças. E é por isso que eu acho que você precisa marcar a sua vida, você precisa marcar a sua passagem aqui com atitudes. Acho que quem não tem atitude, acho que quem não reage, acho que quem não ou se indigna, ou então fica chateado, ou então fica irritado, ou então tem uma atitude de ajudar alguém, de esticar a mão, essa pessoa é uma pessoa que está morta por dentro. E por que eu estou filosofando a respeito disso? Porque eu acho que o futebol de hoje é um futebol, e eu repito isso aqui algumas vezes, e é uma máxima minha, tá, gente? Respeito quem acha que não. É um futebol tão pobre que o nível técnico, nível de qualidade, que claro, ainda diferencia, mas sem atitude, ele não é o maior dos diferenciais. O Vasco aprendeu na terça-feira uma lição de como jogar com atitude. E é estranho, e essa é a minha grande dúvida e minha pulga atrás da orelha, porque depois do jogo de terça-feira, eu fiquei muito decepcionado. Porque eu acho que o Vasco de 2024 é o melhor Vasco dos últimos anos. Sim, na minha opinião. É o time que me deu mais esperança de melhores tempos. Se não a colocação no Brasileiro, todo mundo perdeu na rodada, tá todo mundo igual. Tá todo mundo igual, o Vasco continua com 6 jogos para o final, com chance de chegar a Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana, normal. O Vasco briga no Brasileiro, chegou à semifinal da Copa do Brasil.
Então é um time que nos deu, sem nenhuma expectativa, alguma esperança. Agora, o Vasco está completamente no lucro, porque foram muitos erros cometidos. O Vasco praticamente perdeu 6 meses, né? 6 meses porque teve uma temporada iniciada na bagunça, de uma pré-temporada marcada, de um treinador que mandava e desmandava, de uma relação conflituosa entre um vaidoso diretor executivo e um vaidoso treinador, contratações esdrúxulas, contratos feitos de maneira sem explicação. É o João Vitor contratado por 6 milhões. Se ficar na primeira divisão, grande obrigação, paga-se mais 2 milhões. É o Cleiton, atacante, que veio do Casa Pia, 3 milhões e meio de euros. Enfim, uma sucessão de erros. A contratação do Álvaro Pacheco, a vinda de um diretor executivo como o Pedro Martins, que fica um mês, contratações erradas na janela, a contratação do Jean Davi, como eu informei ontem no News, vetado 3 vezes, em 3 janelas, por quem estava na gestão do Vasco, passou por Paulo Brax, passou por Alexandre Matos, passou pelos scouts, vetado, mas acaba sendo contratado, porque não tinha opção, como uma satisfação, algo que me soa até amador, porque você não tem que se preocupar se você não dá satisfação a esse nível, que para contratar o Jean Davi é melhor você não vir a público explicar. É melhor. Não, você contrata e traz um jogador que você pinta um quadro e ele não passa de um papelzinho, é até pior. Então o Vasco tinha tudo para dar errado nessa temporada. Tudo, absolutamente tudo. Botou um treinador do Sub-20 para comandar, perdeu um monte de jogador, Jair, Paulinho, Estrela, Adson, David, azarado, perdeu um monte de jogador. Fez uma janela com 3 jogadores veteranos, dúvidas, sendo que 2 absurdamente contratados. O Alex Teixeira já não jogara bem no Vasco no ano passado, no ano retrasado. Teve várias chances, não dá. Vamos acreditar, tá, mas não deu. Aí faz contrato até 2025, resolve com ele no final do ano. O Souza, da mesma forma, uma dúvida em relação a lesões, todo mundo dentro do Vasco sabia disso. Mas era o pacote Coutinho, que é um jogador que eu tenho muita expectativa, mas eu respeito porque eu disse antes. Sabia que esse era o pacote nesse instante. Não sou aqui um julgador como muita gente foi antes, dizendo que o Felipe Coutinho, maravilhoso, vai chegar, vai arrebentar, aí eu cria e que não sei o quê. Eu não criei essa ilusão, porque sabia que isso ia acontecer, mas tem esperanças de que ele vai melhorar. Ele é novo ainda, tem 32 anos, ele não pode encerrar sua carreira com 32 anos em função de problemas físicos e musculares. Não dá. Ele não é o Paê com 37, 38. Então tinha tudo para dar errado. E não deu errado por quê? Porque o Vasco teve atitude. O Vasco buscou na alma, no coração, na entrega, no caráter desse time, os resultados. Eu concordo muito com o que disse o Jean Faísca em função da dificuldade do Vasco em termos de elenco. Jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, por melhor que tenha sido, principalmente a Copa do Brasil, trouxe um prejuízo. O Vasco ficou 8 jogos sem vencer. É um time limitado, que não tem peça de reposição, sai um, sai outro, é difícil, é complicado. E agora, 2 vitórias boas, principalmente a do Bahia, que muita gente teima em dizer, na minha opinião, erradamente, mas o Vasco quase cedeu um empate para o Bahia, que está na nossa frente. É 7º colocado, é um grande adversário. Estava ganhando de 3-0, quase empatou em 3-3, porque o Bahia é um grande adversário. Como vai ser o Fortaleza daqui a 2 dias, como vai ser o Inter daqui a 15 dias. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, não há dúvida, pelas distâncias, pela competição, pela maneira como os times jogam, pelas mudanças climáticas, enfim. Mas o Vasco teve atitude, teve força, teve os percalços do ano, teve todos esses erros que eu apontei e outros que eu não me lembro, lesões, calendário difícil de ser cumprido, mas está aí. E aí na terça-feira me bateu um pouco de dúvida, porque eu vejo uma atitude muito passiva, sabe? A gente estava conversando ontem à noite, eu e o Jean, no Avenils, e o Jean falou uma coisa que eu também percebi. O Verratti, por exemplo, com 15 minutos, 20 minutos, parece que entregou o jogo. O Vasco perdia por 2-0, mas estranhamente, porque não era para ser assim, sabe? E a coisa foi meio que entregue. E isso machuca demais. Porque a gente viu o Vasco perder para o Flamengo esse ano feio, o Vasco perdeu para o Botafogo de novo feio, podia ter sido demais.
E eu acho que a gente tem que cobrar desse grupo algo que ele tem, atitude. A gente precisa de atitude. A gente precisa exatamente disso aqui. Forma de se comportar em determinadas situações com uma conduta, comportamento, posicionamento. É atitude. É saber que, por exemplo, é inferior ao Fortaleza sábado, mas competindo, brigando, lutando, sem inventar, pode conseguir um resultado positivo? Claro que pode. É atitude, é forma de jogar, é maneira de se entregar em campo. Eu acredito. São 6 jogos. É claro que desanima muito depois do que se viu na terça-feira, mas a minha dúvida é a seguinte: qual é o Vasco que vai entrar em campo sábado? É o Vasco do Bahia? É o Vasco dos 2 jogos com o Atlético do Paraná no Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo da Copa do Brasil? Ou é o Vasco que jogou contra o Botafogo? Ou é o Vasco que fez uma partida no primeiro tempo com o Cuiabá ridícula? Qual é o Vasco que vai jogar? E eu acho que isso precisa ser mudado. E quem está no departamento de futebol precisa também ter atitude. Marcelo Santana, Felipe, precisam, até acho que dar mais a cara a tapa, aparecer mais, falar mais, para mostrar ao torcedor que estão cobrando, que não estão satisfeitos, que não estão felizes, que precisa melhorar, que precisa crescer. Respaldar um pouco mais o treinador, numa mesa, sim. Acho que o Felipe é um cara grande para chegar ali na mesa e conversar. Numa coletiva, trocar ideia, claro que é. Eu vejo isso como um fator importante, porque dá respaldo. Faltam só 6 jogos, gente. São 18 pontos. Ou vai ou racha. Tá todo mundo emboladinho, todo mundo ali juntinho. Vasco 43, Cruzeiro 44, Bahia 46. Deixa eu pegar aqui a tabela rapidinho. Tá aqui, ó. O Bahia tem 46, o Cruzeiro 44, 43 do Vasco, 41 do Atlético Mineiro. Tá todo mundo ali no bolo. Todo mundo no bolo. Então tem chance, mas precisa ter atitude. Não dá para ter atitude de largar, como o Payet jogando descompromissado, o próprio Verratti meio que largando o jogo no segundo tempo, sabe? A gente via o Hugo Moura trotando sem fazer uma falta. Não dá. Absolutamente não dá. Espero que o Emerson Rodrigues tenha aprendido, que é importante, né? Que tenha tomado vergonha na cara de não fazer besteira, de não ir a treino. Tá tendo uma oportunidade importante, tá emprestado até o ano que vem, precisa mostrar serviço, senão vai voltar também para a Colômbia, né? Então ele tem que, se ele disse que aprendeu muita coisa com o Messi, jogando com ele no Inter Miami, uma das coisas que parece que ele não aprendeu é ter responsabilidade, é ser profissional. Que ele volte, que ele ajude, que o time se compacte mais, que o time possa ter mais força. Vai ter o Jair, que eu acho que é um jogador que merecia até jogar esse jogo, junto com o Gumoro e o Matheus Carvalho, tem mais gente no meio de campo. Enfim, vamos esperar, vamos ver o bicho que vai dar, mas estou cobrando aqui, atitude de todo mundo, dos diretores, do técnico, que precisa ter atitude de mudar esse time, e dos jogadores. O torcedor está esperando isso. Num ano que é um ano que a gente está no lucro, mas vocês deram uma balinha na nossa boca. Não vai tirar a balinha agora no final do ano, né? Deixa esse presente de Natal pra gente. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante no canal Atenção Vascaínos com o Emerson Rocha. Eu volto logo mais também no AV com o AV-News. Grande abraço. Curta esse vídeo, compartilhe, curta as nossas redes sociais no @Vascaínos e a partir do meio-dia tem o Sérgio Quinde, ao lado do Jean Faísca, aqui na resenha do meio-dia, aqui no canal AV+. Se inscreva aqui também, vale a pena, tá bom? Abração. Tchau, turma. Valeu.